Nós vamos continuar a palavra sobre vida em comunhão. O primeiro capítulo que nós estudamos com as nossas irmãs, ele é um capítulo onde ele mostra a realidade da comunhão na vida da igreja, né? Como que é importante essa realidade de entrarmos numa realidade de vida em comunhão de verdade, não uma vida em comunhão teórica e somente, né, sentimental, mas uma vida prática de comunhão. E no segundo capítulo, Bonhoeffer vai começar a nos ensinar sobre práticas para a manutenção da comunhão cristã. Né? No domingo passado, o Daniel falou sobre a leitura dos salmos e a devoção matinal, né, como uma ferramenta para se alcançar a comunhão cristã, né? E quando todos entram nessa realidade, nós conseguimos manter a nossa comunhão cristã. E hoje nós vamos estar falando sobre uma igreja que ela é ávida, que ela ama ouvir as Escrituras, ok? Ouvir as Escrituras é uma ferramenta que nós vamos estar falando hoje, que desde a antiguidade, né? Quando a gente fala desde a antiguidade, já lembra a música do Fernandinho, né? Desde a antiguidade, né? Eu sou assim, né? Eu tenho memória musical, então é muito ruim essas coisas. E ouvir as Escrituras, ouvir publicamente as Escrituras, é uma prática muito antiga, muito antiga. Na verdade, muito antes, né, de igreja, de existir igreja, já existia homens e mulheres que se levantavam publicamente para falar sobre as Escrituras, para falar do que Deus tinha falado, né? A gente vai ver isso um pouquinho também. E vamos entender o quanto essa prática ela é uma prática que fortalece a igreja e fortalece a comunhão da igreja. Mas também queria que você parasse para pensar, a última vez que você... Quem aqui já participou de clube de livro? Que já sentou para ouvir alguém ler um livro? Quem? Levanta a mão aí. Pouca gente, né? Num universo de, 40 pessoas, quase 10%. Quem aqui confessa, junto comigo, que é entediante ler, ou se você tem dificuldade, por exemplo, de sentar 2 horas para ouvir alguém falando. Quem aí levanta a mão comigo e confessa? Que começa a sentir comichão, dá vontade de ir no banheiro. Durante a nossa mensagem aqui, eu vou contar quantas pessoas vão levantar para ir no banheiro, quantas pessoas vão... Porque nós estamos numa realidade onde esse tipo de prática ela é uma prática que tem sido transformada e modificada, porque todos nós temos um celular, então, se eu quero aprender alguma coisa, eu vou lá e pesquiso no Google, né? Pesquiso no Google, olho no YouTube. Por exemplo, eu gasto muito tempo do meu dia vendo vídeos no YouTube de tutoriais. As pessoas perguntam, como é que você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo? Eu aprendi no YouTube, tá bom? A maioria, 80% das coisas que eu sei fazer, eu aprendi no YouTube. Provavelmente ontem eu fiz alguma coisa que eu aprendi ontem mesmo no YouTube. É assim que funciona a nossa vida, hoje em dia. Mas eu vi uma história de um amigo esses dias, falando sobre abandonar práticas antigas para receber o novo de Deus, sabe? Essa conversa, às vezes, ela tem vários lados. Porque, às vezes, nós abrimos mão de coisas antigas que foram testadas, que nos trouxeram até aqui, e a gente olha para essas coisas e abandonamos elas, e dizemos, não precisa mais. Quantos aqui já participaram de um culto que a Bíblia não foi aberta? Pode levantar os caras, se quiser. Tá bom. Quantos aqui se lembram disso? E quantos se escandalizaram com isso? Que pensaram, o cara não leu um versículo. Começou o culto, terminou o culto, cantou 6 canções, teve um stand-upzinho maneiro lá, teve a oferta, teve apelo, mas ninguém abriu a Bíblia. E eu posso até ser um pouquinho, às vezes nem o celular o cara ligou para olhar, para ler a palavra de Deus.
Mas também, quantos aqui já participaram de cultos onde havia, por exemplo, leitura responsiva da Bíblia? Quem sabe o que é leitura responsiva da Bíblia? É maneiro, né? Assembleia de Deus lá do meu pai. Aí o irmão pegava o Salmo 119, aí falava assim, vamos ler a Bíblia. Eu leio um versículo, você lê outro versículo. Quando eu era criança, eu achava isso muito chato, mas hoje em dia eu olho e falo, muito do que eu sei hoje sobre Bíblia, por mais preguiçoso que eu seja para sentar para ler, eu carrego dessa época, que eu lia a Bíblia publicamente, junto com os irmãos, né? E eu, lendo esse pedaço do livro, eu percebi que o quanto que nós, às vezes, abrimos mão e abrimos mão de técnicas que são, de fato, preciosas e fundamentais para a vida cristã, em detrimento ao que nós encontramos de coisas mais confortáveis, né? Coisas mais confortáveis. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta. Gente, eu estou aqui confessando, hoje eu vou confessar pecado pra caramba aqui para vocês. Mas, olha, eu trouxe a Bíblia, realmente vou confessar, porque eu ia pregar. Porque eu não ando com a Bíblia. É um erro? É um erro. Tenho a Bíblia no celular e tudo mais. Mas quantos trouxeram a Bíblia impressa aí? Vai, levanta a mão. Muita gente, graças a Deus, nossa igreja é uma igreja de pessoas que gostam de andar com a Bíblia. Nós precisamos entender que essas coisas que nós olhamos como antigas, elas foram bases e fundamentos para o que nós vivemos hoje. E abandoná-las é pura futilidade, é pura, por que não dizer, idiotice. Porque abandonar a leitura pública das Escrituras, abandonar a devoção diária, abandonar a oração, abandonar essas coisas, é abandonar o que de fato é cristianismo, o que é ser cristão. Amém? Vocês estão comigo nessa? Sim? Então, quantos aqui se escandalizariam de um culto apenas de leitura bíblica? Por exemplo, a leitura bíblica, e uma coisa importante ter em mente, que vai ser falado na próxima semana, que cantar as Escrituras também é a leitura pública da Bíblia, tá? Então, nós temos aqui na comunidade trabalhado para sermos uma igreja que canta cada dia mais canções bíblicas, canções cristocêntricas, canções bem baseadas teologicamente. Uma coisa que eu estava pensando enquanto estudava essa mensagem é que esse movimento de orar as Escrituras é um movimento de voltar à oralidade da Bíblia, né? Quantos aqui durante o turno pegam a Bíblia e vão ler a Bíblia enquanto vão orar, ou às vezes nem oram, só leem uma passagem? Quantos aqui já participaram em momentos onde uma leitura de um versículo ou de um capítulo da Bíblia mudou o ambiente? Fala assim, mudou completamente. Eu tenho diversas experiências com isso. Uma das experiências com isso que eu tenho foi na época do Vozes e Trovões, a primeira vez que nós gravamos um turno, a gente chama de turno, aquilo ali, e o Fábio orava, né, usando, tem música que foi 100% de leitura bíblica, né? E como aquilo não era comum naquela época que foi lançado, tocou pessoas de olhar e falar, o que é isso? O que está acontecendo? Porque a palavra de Deus sendo orada, declamada, lida, ela é poderosa. Amém? Ela é poderosa para tudo. Ela é poderosa para nos instigar, para nos ensinar, para nos exortar, para nos levar à vontade de Deus. Então, nós precisamos... às vezes essas coisas parecem muito óbvias, né? Nós estamos dentro de uma igreja que, por sinal, fala sobre a palavra de Deus, mas às vezes nós passamos por um culto inteiro e não nos percebemos que aquele culto foi permeado por leituras públicas da palavra de Deus. Nós achamos que nós estamos ali conversando, trocando ideia, não sei o quê, ora, canta, não sei o quê, mas a gente não, às vezes, se liga intencionalmente que a palavra de Deus guiou todo o nosso culto. E deve ser assim. E deve ser assim não apenas porque foi sem querer, deve ser assim intencionalmente. Nós precisamos entrar e sair desse lugar e sermos guiados pelo que a palavra de Deus nos ensina e nos coloca diante de nós. Amém? Então, isso que nós estamos conversando
A leitura bíblica tem se tornado uma prática privada. O que é? Aí eu pensei muito em falar essa frase, porque você pode ouvir e achar que eu estou falando contra a leitura bíblica privada. Pelo contrário, a leitura bíblica privada ela é suma importância e necessária. Mas, por exemplo, quero te fazer uma pergunta. No seu relacionamento de aliança, no seu encontro de relacionamento de aliança, quanto tempo vocês passam lendo a Bíblia juntos? Talvez ninguém nunca tenha tido essa ideia. A gente conversa, a gente pergunta, né? Pergunta como é que está a vida, desenrola. Mas um dia que você chega lá e fala, vamos ler aqui Salmo 23, vamos estudar juntos Salmo 23, vamos ler juntos. E eu gosto de uma palavra, de uma passagem que o Bonhoeffer fala nesse livro, que ele fala até antes, no primeiro capítulo, ele diz assim, a vontade de Deus é que busquemos e encontremos sua palavra viva no testemunho de um irmão, isso é, na palavra falada por pessoas. Por isso o cristão necessita de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. Ele necessita desse irmão sempre de novo, quando passa a ter dúvidas ou fica desanimado, porque ele não encontra ajuda em si mesmo, a menos que queira enganar-se quanto à verdade. Ele necessita do irmão como mensageiro e proclamador da palavra divina que salva. Ou seja, isso está na página, que o problema é que a página aqui é do Kindle, vai ser diferente do livro. Mas isso é tão incrível, o quanto que nós precisamos, nos nossos encontros pessoais, nos nossos relacionamentos de aliança, nos nossos encontros de oração, de turno, de encontro de reunião comum, reunião caseira, o quanto nós precisamos que os nossos irmãos falem a palavra de Deus para nós. Sabe? E eu queria entender, que no final dessa conversa que nós estamos tendo, você perca talvez até a percepção de que eu vou ser o irmão chato que vou pegar a Bíblia, vou abrir, vou ler, sabe? Então, está todo mundo ali comendo cachorro quentezinho, aí você abre, o Senhor é meu pastor e nada. Não, nós precisamos ter o apego, apreço a esse momento onde a palavra de Deus é aberta. E talvez, por que não dizer, a expectativa de ver a palavra de Deus aberta e ouvir a palavra de Deus, porque ela que nos guia para tudo o que fazemos na nossa vida. Por isso que, se você parar para ler aí, olhar na sua Bíblia, você que trouxe, está escrito aqui, Bíblia Sagrada. E Bíblia Sagrada, ela não é só aquela Bíblia que fica lá aberta no Salmo 91 para nos defender dos demônios. Não. A Bíblia é sagrada porque a presença dela, a fala dela, o que contém nela, é o que nós precisamos para viver. E é por isso que abrir a Bíblia, seja em qual momento for, é super necessário e deve ser ansiado por nós. Amém? Estamos aqui juntos? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Paulo vai dar uma instrução para Timóteo. A pergunta que, às vezes, a gente tem que começar a se pensar é: quando foi a última vez que você ouviu a leitura de múltiplos capítulos? Esses dias eu ouvi a Raíssa dizendo que ouve a Bíblia, né? Em audiobook, né? Mas, qual foi a última vez que você sentou num lugar e ouviu a palavra de Deus sendo falada por versículo após versículo, após versículo, após versículo? E Bonhoeffer vai falar sobre uma percepção diferente sobre esse momento de ouvir as Escrituras, que vai nos trazer uns insights para isso e tirar de nós essa perspectiva de que o irmão está demorando a terminar de ler a Bíblia. Olha, eu confesso, eu já passei por isso. O irmão vai lá, vamos ler aqui, aí começa a ler, e aí parece que não acaba. Ele lê os Macabeus, ele lê os não sei o quê, ele lê um monte de coisa, parece que não acaba. E aí o nosso coração, por estar tão cheio dessas coisas que nos levam a se entediar na presença de Deus, entende? É tão fácil eu passar 2 horas vendo... Não, 2 nada, né? Foi quase 4 horas o vídeo do Avatar, por exemplo, né? O filme Avatar lá.
Filme ruim pra caramba, maneiro, mas ruim. Mas a gente fica ali. É maneiro porque visualmente é muito legal, mas a história é muito ruim, entendeu? Aí, pô, tu fica ali 4 horas, o cara mergulha, volta, aí briga com o irmão, briga com não sei o quê, briga... E tu tá ali tranquilo. Mas enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, você sente aquela necessidade de parar. Tá na hora de parar. Isso está errado, sabe? Nosso coração precisa ser reposicionado com respeito a isso. Enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos nos deleitar. E uma das coisas que eu estava pensando enquanto eu preparava essa mensagem tem aquela parada, né, de que a pessoa que prega, ela tem que viver o que prega. Mas eu preciso dessa palavra muito mais do que vocês. Eu preciso amar mais as Escrituras. Eu preciso ter mais prazer em sentar, ouvir ou ler as Escrituras. Porque a nossa condição de pessoas antenadas com a realidade que nós vivemos, né? Se você me perguntar qualquer estratégia sobre impulsionamento de não sei o quê, eu já ouvi falar, eu sei dizer mais ou menos como é que é. A gente passa horas e horas e horas em stories, horas e horas e horas em reels. Graças a Deus eu instalei, mas desinstalei o TikTok do meu celular em poucos minutos, porque eu vi que aquilo ali era um abismo que eu ia me afundar. Mas nós temos prazer e conseguimos nos entreter tanto tempo diante de coisas que estão sendo colocadas nos nossos olhos hoje, mas nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia para que Ele reposicione a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos afetos à palavra de Deus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 a Timóteo, vai dizer: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Dedique-se à leitura. Essa versão Almeida 21 simplesmente só retirou leitura pública, tá? Mas temos outras versões que vai dizer a leitura pública das Escrituras. E por que isso é importante, a leitura pública das Escrituras? Quantos aqui se consideram pessoas com uma imaginação aguçada, criativa, assim? Tipo, se eu começar a falar que tinha um peixe amarelo, quem está vendo o peixe já? Tá bom, é isso aí. Tem gente que, eu vi até que tem coisas até clínicas sobre isso, que tem gente que não, de fato não consegue imaginar e ver um peixe amarelo, algum cabo, né, desconectado lá dentro, que não liga o HDMI ao olho, alguma coisa assim. Mas quase todo mundo, a maioria das pessoas vão ter um trabalho imaginativo sobre aquilo que está ouvindo. E as irmãs aqui que trabalham com educação infantil sabem que o momento de contação da história, por exemplo, agora mesmo, lá embaixo, alguém deve estar falando a palavra de Deus para os seus filhos, né? Para os nossos, né? Por que não dizer? E as crianças, elas vão ter uma conexão imediata à imaginação e a pensar e a imaginar. Fala, Jesus estava no topo de uma montanha. Aí a criança vai imaginar uma montanha, vai imaginar um homem lá, né? Um homem talvez barbudo, um homem, não sei como é que vocês estão mostrando Jesus para... Tomara que não seja um homem branco de olhos verdes para as suas crianças, né? Jesus, a criança vai imaginar. E nós, como homens e mulheres mais maduros, precisamos também saber e entender que essa declamação pública da Escritura nos ensina e nos exorta e nos coloca, né? A gente está falando mais do que pregação. A pregação tem essa função, mas enquanto lemos as Escrituras, nós temos que ter a imaginação focada no que estamos lendo. E eu quero propor um exercício para vocês mais para frente. Hoje é Páscoa. E eu descobri que o capítulo 12 de Êxodo tem 50 versículos. Que horas são? E eu estava lendo o capítulo 12 de Êxodo ontem e eu falei, cara, tem muitos pontos nesse capítulo que podem nos trazer a essa prática de ouvir e imaginar, ler e imaginar, ler e nos transportar a isso. Olha o que Bonhoeffer fala sobre isso. É muito interessante, cara.
Ela é a palavra da revelação de Deus que se destina a todas as pessoas em todos os tempos. A Escritura Sagrada não é feita de versículos isolados. Ela é um todo. E é assim que ela deve atuar e que ela quer atuar. É como um todo que a Bíblia é a palavra de Deus de revelação divina. Ou seja, você tem caixinha de promessa em casa ainda? Quem tem aí? Ninguém? Tá, tem gente que tem. Mas assim, eu também tive um hábito por muito tempo de ler versículos isolados da Bíblia. Ficar, de manhã acorda, Naum. Aí lê lá um versículo qualquer em Naum. Tem aquela piada, de que, Senhor, eu quero namorar com fulano. Aí abre, Naum. Tipo, Deus falando não pro cara. Ai, que bobeira. Muito ruim. Mas a palavra de Deus, ela não deve ser lida como versículos isolados, sabe? Como recorrência a uma, vou buscar aqui um insight, uma parada que Deus vai falar comigo. Isso acontece? Mateus, acontece? Hoje eu tendo a acreditar que mais do que não do que sim. Porque a gente tem a nossa mente, ela é muito criativa, ela é muito capaz de pegar o versículo isolado que você acha que é a palavra de Deus para a sua vida e torcer ele até entrar na vontade que você quer, Isso é muito fácil acontecer. Mas não. E graças a Deus pela nossa realidade de igrejas aliançadas, por exemplo, ao irmão Harold Walker, que tem a filosofia de leitura da Bíblia todo dia, o ano inteiro, onde a Bíblia não se torna um recurso, sabe, midiático, um recurso que você vai lá e só, Eu acho que tem crente hoje em dia que lê a Bíblia pelos stories, tá ligado? Tipo, aí tem aquela foto lá que tem um versículo bíblico, aí o cara se contenta em ler a Bíblia assim, entende? Mas não, a Bíblia ela é uma revelação completa. E aí essa frase é muito interessante, olha, Bonhoeffer fala, é apenas no caráter interminável de suas relações internas, ou seja, tudo na Bíblia se comunica, tudo na Bíblia se conecta. E eu gostei dessa palavra, caráter interminável. Você já teve a percepção de que você lia a Bíblia, e parece que nunca acaba? Que você já leu a Bíblia 18 vezes, aí você vai achar um versículo que você nunca tinha parado para pensar nele. Como são conexões intermináveis. Isso é maravilhoso. O caráter interminável das suas relações internas. Sabe, sempre tem uma relação entre Jacó, entre Esaú, sabe, a gente vai encontrando nas histórias conexões intermináveis. Na justa posição de Antigo e Novo Testamento, na promessa e no cumprimento. Cara, isso é maravilhoso. A Bíblia, ela é um livro recheado de promessas e cumprimentos. Promessas e cumprimentos. E como se não bastasse, Deus é o melhor autor e best-seller do mundo, Ele deixa vários cliffhangers para a gente. Ele deixa... Não sabe? Cliffhanger é quando... Sabe quando você está vindo na série? E aí, tipo, o cara está dirigindo na autoestrada, e aí ele vai bater, quando ele vai cair no rio, acaba o episódio, pô. Acabou o episódio, aí tu fica, caraca, e agora? Aí você, como eu, pecador, vai ver o próximo episódio, para poder saber se o cara caiu no rio ou numa pedra, Isso é cliffhanger, O escritor ele deixa momentos onde te chama para o próximo passo da história. E Deus fez isso muito bem, porque Ele deixou toda uma história, mas Ele falou, olha, vai acontecer isso no final. E a gente está aqui por isso. Nós estamos no cliffhanger de Deus. Nós só estamos esperando o final da história de Deus e nós estamos ansiosos por esse final. Se saísse amanhã na Netflix, eu iria lá assistir na hora. A Bíblia é cheia de promessas e cumprimentos. A Bíblia tem sacrifício e lei, tem lei e evangelho, tem cruz e ressurreição,
de fé e obediência, isso é maravilhoso, gente. Porque imagina se a gente tivesse várias histórias na Bíblia de pessoas que tiveram fé, mas deixaram para lá, sabe? Não obedeceram, não seguiram o que Deus tinha mandado. Ia ser uma história vazia, né? Mas a história não. O homem é cheio de fé, e aí tu vê o cara dar a vida e entrega a vida e termina a vida crendo em obediência que Deus, Cristo mandou. Tem uns vacilões no meio na Bíblia, a maioria, mas essa relação entre fé e obediência na Bíblia ela é maravilhosa. De já ter recebido e ainda esperar. Olha que maravilha. Tem gente que recebeu, tem gente que está esperando até hoje. Que se percebe o testemunho pleno a respeito de Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, essa constatação acabará por fazer com que olhemos para Jesus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2, capítulo 3. Então, ler a Bíblia publicamente traz todas essas vamos dizer, esses tesouros para o nosso meio. Enquanto nós lemos, nós percebemos a fé, nós percebemos a obediência, nós percebemos a lei, nós percebemos o Evangelho, e tudo isso vai nos deixando vivos enquanto a leitura da palavra ela acontece. Amém? Vocês estão comigo? Muito bom. E agora, vamos falar sobre o que a gente começou a falar, que um irmão falando da Bíblia para outro irmão, porque é necessário que nós tenhamos uma cultura de falar da palavra de Deus, de falar publicamente uns para os outros da palavra de Deus. Porque, isso também fala de Bonhoeffer, tá? Que tipo de ajuda poderia ser dada a um irmão na fé, quando em necessidade ou enfrentando tentações, a não ser a ajuda que vem da própria palavra de Deus? Todas as nossas palavras rapidamente se evaporam. No entanto, quem, à semelhança de um pai de família, tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, Mateus 13, 52, que está habilitado a falar a partir da plenitude da palavra de Deus, a partir da riqueza de instruções, admoestações e consolações das Escrituras. Esse, por meio da palavra de Deus, poderá afugentar o diabo e ajudar os irmãos. Porque desde aí, 2 Timóteo, capítulo 3, 15, vai dizer sobre essa relação que eu estava falando, né? Eu, graças a Deus, fui criado dentro da igreja, e Paulo vai dizer para Timóteo uma coisa que eu me identifico, né? Ele fala, porque desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, nós, como uma comunidade, e às vezes eu fico me perguntando por que a gente está aqui, por que a gente inventou, a gente inventa tanta doideira, né, Fabi? A Fabi fica lá, às vezes, ai meu Deus, será que vai rolar? Eu também, a gente fica nessa brincadeira, mas a gente vê, por exemplo, histórias como que a Carol postou ontem, das crianças brincando aqui dentro, das coisas que acontecem dentro desse lugar, que a gente não é capaz de medir hoje, entende? Do que Deus está fazendo no nosso meio. E o quanto essas crianças e as que vão entrar ainda por essas portas vão receber, através da palavra de Deus, sabedoria para viver. Num tempo tão difícil que virá. Se hoje você já acha que está ruim, imagina quando as coisas forem andando para o fim. E a palavra de Deus, ela sempre foi suficiente e necessária para preparar o povo de Deus para as lutas que vêm. Falarmos sobre a palavra de Deus aqui, lermos a palavra de Deus é suficientemente necessário, né? Paulo já vai dizer que a palavra de Deus ela é plena, né? Ela é capaz, né? Para nos exortar, para nos ensinar. Então, enquanto falamos da palavra de Deus nesse lugar, nós somos cheios de sabedoria, cheios de conhecimento e cheios da capacidade de Deus para poder enfrentarmos os dias que virão, os dias que estão chegando. Amém? Visto que a Escritura é um corpus, ou seja, é um corpo integrado, o que se recomenda para a leitura bíblica da comunidade cristã que vive em comunhão é, acima de tudo,
a assim chamada lectio continua, ou seja, a leitura continuada das Escrituras. Ou seja, a leitura continuada e sequenciada dos livros. É na conexão de uns com os outros que os livros históricos, os proféticos, os evangelhos, as cartas e Apocalipse são lidos e ouvidos como palavra de Deus. Tá? Então, voltando àquela questão, né, de ler versículo por versículo, não representa o todo das Escrituras. Esses livros inserem a igreja que os ouve no maravilhoso contexto de revelação do povo de Israel, com seus profetas, juízes, reis e sacerdotes, com suas guerras, festas, sacrifícios e sofrimentos. Quem aqui tem hábito de ler leitura ficcional, tipo O Senhor dos Anéis, essas paradas assim? Pouca gente também no nosso universo. Mas, só ver. A leitura desse tipo de material, e até outros, né, que era muito comum, mas na minha adolescência, da galera tipo ler romance, essas paradas, né? Essas coisas vão nos inserindo dentro daquelas histórias, né? A ponto, por exemplo, dos adolescentes se vestirem, né, como aquilo que eles estão lendo. Ou seja, a pessoa se torna parte da história. E por que não dizer que a leitura bíblica na igreja deveria nos tornar parte da história que nós estamos lendo? Né? Como o autor fala aqui, esses livros inserem a igreja nesse contexto dos profetas de Israel. Por exemplo, a Amanda, ela vive falando que sente ciúme de Israel às vezes. Que ela fala assim, não, poxa, eu queria tanto ser do povo escolhido de Deus, sabe? Ela tem essa parada. Por quê? Provavelmente isso foi gerado nela por ler as coisas que Deus fez a Israel e falar, pô, eu também queria viver isso, sabe? Eu também queria ter um Deus que me chamasse, óbvio, hoje a gente tem, né? Porque Ele nos adotou, mas essa percepção da leitura que vai nos colocando numa situação onde nós realmente nos conectamos com o que nós estamos lendo. A comunidade de fé, ela é inserida na história do Natal, nas narrativas do batismo. Quem aqui nunca se imaginou enquanto lê João, né, Mateus, falando sobre o batismo de Jesus? E aí eu sempre, eu fico imaginando como que Deus fez para ser ouvido por todos que estavam ali, e se era a voz grave, se era a voz... Esse é meu filho, de quem eu tenho prazer. Sabe? Imagina, gente, você está num lugar... E aí Deus fala assim, esse é meu filho. Cara, assim, meu irmão, nenhum Line Array da Norton vai falar tão melhor, né, Rua? Bem como seu sofrimento. Quem aqui viu, por exemplo, Paixão de Cristo e não deu uma chorada de leve? Mas quem aqui já chorou lendo a Via Crucis? Lendo a Via Crucis. Levanta a mão. Quem já chorou lendo a Via Crucis? É sinistro, cara. E essa tem que ser a nossa realidade. Nós precisamos, quando sentar para ler as Escrituras, sermos transportados. Sabe, como tal, muito maior do que o sentimento de estar lendo o Tolkien, sabe, e tudo mais, nós estamos lendo a palavra de Deus. A igreja que ouve esses relatos participa daquilo que no passado ocorreu entre nós, com vistas à salvação de todo mundo. Isso é maravilhoso, o que o Juan falou aqui durante a pregação da ceia. Sabe, você entender que faz parte de um projeto, né, de um propósito eterno, que você está inserido nisso, isso não tem, gente, não tem como medir. É exatamente nessa leitura do culto que os livros históricos das Escrituras Sagradas se tornam algo bem novo para nós. Nós nos tornamos participantes daquilo que no passado aconteceu com vistas à nossa salvação, renunciando e esquecendo-nos de nós mesmos. Atravessamos o Mar Vermelho, peregrinamos pelo deserto, passamos o Rio Jordão e entramos na Terra Prometida. Isso é uma história, né? É uma história de verdade, cara. A história do povo de Israel.
E enquanto você lê, você sente aquela sedinha, porque está no deserto, sabe? Inclusive, eu vou até beber uma água aqui. Vocês já pararam para pensar o quanto que Deus é maravilhoso de fazer dentro de nós sensores que nos colocam em realidades que nós não estamos vivendo, entende? Você sente sede porque você está lendo sobre o deserto. Isso é incrível, Deus é muito bom, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Com Israel, começamos a duvidar e caímos na fé. Quem nunca, enquanto lia lá que Israel se afastou de Deus, não se identificou com os seus próprios pecados e suas próprias rebeldias? E tendo passado por castigo e arrependimento, somos outra vez objeto de socorro e da fidelidade de Deus. E tudo isso não é simples imaginação, mas uma santa e divina realidade. Você concorda com esse texto? Tudo isso que fazemos pode ser olhado por pessoas de lá de fora como apenas um entretenimento, como alguém que lê um livro qualquer. Mas, para nós, existe uma pitada aí de fé que nós precisamos olhar para essas coisas e entender como nossa realidade. De fato, quando Deus vai a Israel e o levanta, é a nossa realidade, o que Ele fez conosco. Quando Deus fala, olhem para mim, ó povo de Israel, voltem-se para mim, a gente só falta ouvir a voz de Deus falando, volta para mim, Joedson, volta para mim, volta para mim. E não se torna apenas como se nós estivéssemos entrando e vivendo alheio ao que nós estamos lendo, mas é a própria voz do Senhor nos chamando de volta. Isso é maravilhoso, irmãos. O que eu choro aqui é porque quantas vezes a gente negligencia esse tipo de reação e sentimento, né? Quanto a nossa fé pode ser mais estruturada e realizada em Deus se nós ouvirmos e voltarmos a essas práticas. Práticas antigas, práticas que muita gente quer substituir por novas coisas. Vocês sabem, muita gente veio me parabenizar pela live que nós fizemos ontem. Mas eu confesso, irmãos, que às vezes eu fico pensando quanto que esse trabalho todo que a gente faz, às vezes faz com que as pessoas abram mão de coisas muito mais importantes, entende? Eu não sei quanto tão é importante você sabendo que pode vir para cá e participar da comunhão com os irmãos, assistir uma live bem feita em casa e, sei lá, eu não sei quanto isso vale a pena, entende? Talvez se você estiver incapacitado, se você estiver, doente, e eu talvez fique mais feliz em ver que tem 5 pessoas vendo a live, que eu sei que é uma irmã que está doente, um irmão que não pôde vir, que está trabalhando, não sei o quê, do que o irmão que podia estar aqui, experimentando disso junto com a gente. Nós, às vezes, substituímos coisas que são muito mais valiosas por coisas que a gente acostuma, né? E por que não pensar que eu, por exemplo, ouço podcast fazendo outras coisas? Por que não pensar que as pessoas estão vendo o nosso culto, assistindo o culto, lavando a louça, sem dar a devida reverência ao que está sendo falado aqui? Mas nós que estamos aqui, ou que estamos assistindo de casa, colocamos o nosso coração diante dessa realidade que estamos vivendo durante essas 2 horas e podemos experimentar essa divina realidade que é estar exposto à palavra de Deus. Vamos finalizar aqui. Somos arrancados da nossa própria existência, inserimos na santa história de Deus aqui na terra. Foi lá que Deus agiu em nosso favor. E é ali que ainda hoje Ele age em nosso favor, com nossas necessidades e nossos pecados, por meio da sua ira e da sua graça. O importante não é que Deus esteja vendo e participando da nossa vida hoje. Gente, vamos ouvir isso aqui. O importante não é que Deus esteja vendo e participando da nossa vida hoje, mas que nós ouçamos com reverência e sejamos participantes
da ação de Deus na história sagrada, na história de Cristo aqui nesse mundo. Porque faz muita diferença, irmãos, quando nós olhamos para o que Deus fez. Na verdade, tem gente até que tem dificuldade de olhar para o que Deus fez, mas só olha para o que Deus está fazendo hoje. Ou só aplica Deus às suas necessidades de hoje, entende? Deus, eu estou num momento de ansiedade. Eu estou num momento de dificuldade. Eu estou num momento de privação financeira. Mas, irmãos, alguns aqui me conhecem, sabem que eu falo às vezes assim, não importa para Deus isso. O plano de Deus está em curso. E Ele, de fato, não depende de nós. Nós que precisamos ser inseridos nessa realidade. Sabe, a nossa falta de condições financeiras, a nossa falta de condições físicas, elas não influenciam no plano de Deus, em todas as eras. Tudo isso são realidades que nós vivemos e que Ele vai, pela sua graça, nos limpando, nos sarando, nos curando, mas mediante a nossa entrada nessa realidade. Nós precisamos olhar para essa realidade onde Deus curou, onde Deus fez, onde Deus desenvolveu o plano dele, e olhar e nos enxergarmos dentro disso. E não apenas esperarmos que Deus faça por nós coisas hoje. Quão privilegiado nós seremos se nós pudermos entrar nessa história de Deus e fazer parte disso. Enquanto lemos, nós nos olharmos dentro dessa história. Enquanto lemos, nós olharmos e estarmos dentro desse plano. E nos considerarmos dentro desse plano. Para finalizar, o fato de que Jesus morreu é mais importante do que a minha morte. Na verdade, é mais importante para nós sabermos que Deus fez por Israel, o que Deus realizou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, do que tentar descobrir o que Deus tem em vista para nós hoje. O fato é que Jesus morreu é mais importante do que a minha morte. O fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos é o único fundamento da minha esperança de que, no último dia, eu também serei ressuscitado. Nossa salvação está fora de nós. Encontro a salvação não na história da minha vida, mas unicamente na história de Jesus Cristo. Sabe, essa data que você marcou na sua vida, que ela é muito valiosa mesmo para você. Quando você foi encontrado por Jesus, ela é valiosa, mas muito mais valioso foi o dia que Ele te encontrou naquela cruz. Foi a história que a obediência dele ao entrar nessas ruas, nessa terra. Irmãos, eu queria que você pensasse agora, como seria se você fosse um daqueles irmãos que estavam sentados no Monte das Oliveiras, ouvindo Jesus falar. Mateus 5. Imagina se você pudesse ter tido a oportunidade de sentar naquela grama, talvez um pouco molhadinha. Se você tivesse, sei lá, nas últimas fileiras do monte, mas Jesus, por ser muito sábio, dono de toda a sabedoria e ciência, ele estava no alto do monte para a acústica ajudar a levar a voz dele lá para baixo. E você estava ouvindo lá de trás. Ouvindo Deus, Jesus, o próprio Deus falando as palavras da salvação. Imagina se você tivesse podido ser um daqueles homens que estavam sentados na sinagoga quando Jesus levantou, pegou o livro de Isaías e falado. Imagina se você tivesse possibilidade de ouvir. Agora eu quero que você pare de imaginar e entenda que nós temos essa capacidade. Sabe, toda vez que nós aqui somos uma igreja que acreditamos que todos nós temos dons, né? E eu acredito que cada um de vocês aqui vai ter a oportunidade de dirigir uma igreja caseira, né? Dirigir um culto numa igreja caseira, tá? Por que não um culto
aqui ou um culto em uma das nossas igrejas que vamos abrir. Imagina o dia que você estiver diante de uma igreja e falar: eu não sei o que fazer. Abra a palavra de Deus. Vamos construir uma realidade onde nós tenhamos prazer em ouvir a palavra de Deus. Onde não vai ser motivo de nenhum tipo de julgamento se o pastor um dia chegar aqui e falar. Abra sua Bíblia em Mateus 10, versículo 40, e diz: quem vos recebe a mim, me recebeis. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E você está ouvindo não o Juan, não o Joey falando, mas o próprio Cristo falando aos seus ouvidos. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos, a partir de hoje, se já não somos, e eu acredito que em muito nós já somos, sermos ainda mais apaixonados pela palavra de Deus. Sermos ainda mais capazes de sentar e ouvir diligentemente o que o Senhor está nos falando. Se você, assim como eu, é inquieto, se arrependa. Se você, assim como eu, a sua mente está ali, ó, falando um monte de coisas, peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, me ensina a ser alguém que senta e ouve a sua palavra. Me ensina a ser alguém que senta e lê a sua palavra. Me faz alguém que ame a sua palavra, Senhor. Para que possamos cada dia mais sermos guiados por ela. Tua palavra é a luz para os nossos caminhos, Senhor. Tua palavra é a luz para os nossos caminhos, Senhor. Livra-nos de ser uma igreja que encontra muitos subterfúgios para entreter as pessoas, Pai. Livra-nos, Senhor, de encontrar meios de fazer com que as pessoas se sintam confortáveis aqui dentro, em detrimento à palavra, a tua palavra, em detrimento à oração, em detrimento à tua presença, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja sem a tua palavra, Deus. Nós queremos ser uma igreja que senta para ouvir a tua palavra, Senhor. Faz com que nós sejamos capazes de entender e nos colocar dentro do teu plano através da leitura da tua palavra, Senhor. Faz com que nós possamos enxergar o seu amor através da leitura da tua palavra, Senhor. Faz com que nós possamos ser homens e mulheres que não se cansam de ter a tua palavra nos nossos lábios, Senhor. Que a tua palavra seja a fonte dos nossos conselhos, Senhor. Que a tua palavra seja a fonte das nossas alegrias, Senhor. Seja a fonte do nosso consolo, Senhor. Que a tua palavra seja, Senhor, cura para a nossa ansiedade. Que a tua palavra seja cura para a nossa maledicência, Senhor. Que a tua palavra seja cura, Senhor, para tudo o que nós precisamos nesses dias, Senhor. Que sejamos homens da tua palavra, mulheres da tua palavra, Senhor. Crianças da tua palavra, Senhor. Que sejamos reconhecidos como pessoas que não abrem mão da sua palavra. Essa é a nossa oração nessa manhã, Deus. Que a sua palavra habite em nosso meio. Que a sua palavra seja reconhecida em nosso meio. Que a sua voz seja ouvida através da tua palavra no nosso meio, Senhor.